Uhul! Visto aprovado! Acabamos de sair ali do consulado, graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Tem umas filinhas, mas assim, pra gente foram rápidas, né? Não demoraram muito não, nossa entrevista estava marcada pra 9h30, a gente entrou no horário certinho, eu acho. E foi tudo muito rápido. E graças a Deus aí ela fez algumas perguntas, né? E foram muito poucas perguntas. Muito. Pra mim não foi nada. Pro Jonathan não foi quase pergunta nenhuma. Não foi nada sobre mim. E aí depois ela já falou, o visto foi aprovado, deu um papelzinho. E agora a gente vai aguardar, eu acho que recebeu um e-mail, né? Pra ver o dia que a gente deve pegar nossos passaportes de volta com o visto. Olá pessoal, Olá. Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Jolie. Dessa vez a gente vai falar um pouco para vocês aqui da nossa experiência para tirarmos o visto americano. Sim, como vocês viram aí no título desse vídeo, né? A gente fez a solicitação do visto americano e a gente então vai trazer aqui um pouco de como é que foi a nossa experiência. Se foi difícil, se foi fácil, se demorou. Então, aguardem aí que nesse vídeo a gente vai contar tudinho, detalhe a detalhe, de como foi o nosso processo de solicitação do visto para os Estados Unidos. Primeiro, né? Por que a gente decidiu, assim, foi do nada que a gente decidiu tirar o visto americano? Então, vou pedir para que o Jonathan fale o porquê, o motivo que a gente decidiu um determinado dia da nossa vida, aí entrar com o processo de solicitação para tirar o visto americano. Então, eu trabalho como engenheiro eletrônico, né? E no lugar onde eu trabalho, que é a Marinha do Brasil, lá eu tenho alguns projetos de desenvolvimento e pesquisa e, assim, existem alguns congressos que acontecem, né? Que tem algumas divulgações, inovações que são apresentadas ao público, diversas apresentações de temas de pesquisa e desenvolvimento que outras organizações ou outras pessoas estão realizando. E uma dessas é a Oceans. E ela acontece geralmente umas 2 vezes no ano e nesse período do ano agora vai acontecer no Canadá. E por essa questão, a gente ponderou alguns fatores sobre a questão de visto. Vimos que o visto do Canadá poderia ser tirado exclusivamente para lá, mas que também existia a opção do visto eletrônico do Canadá, retirando apenas o visto americano. Então, a gente achou mais plausível tirar o visto americano, porque aí a gente teria o visto americano para poder fazer também visitas aos Estados Unidos, a turismo e tudo, e acessarmos então também o Canadá, e para que eu possa então ir no congresso da Ocean. Pois é, então ele tinha esse congresso para ir, que seria no Canadá, mas com a probabilidade da gente ter que passar pelos Estados Unidos, saindo aqui do Brasil, né? Seria grande. E só para passar lá nos Estados Unidos, ainda assim é preciso de visto. Sim. Então o chefe dele, né, sugeriu para que ele começasse o processo de solicitação do visto americano, porque como eu acredito que se vocês estão aqui no vídeo, né, vocês já devem também ter ouvido falar, que muitas vezes esse processo é longo, é extenso. Então foi recomendado que no caso do Jonathan, né, tirasse esse visto aí americano, mesmo que ele não fosse o destino final dele, né? Porque o destino final seria o Canadá. Até porque também, normalmente, essas passagens passando pelos Estados Unidos são um pouco mais baratas do que as passagens direto para o Canadá. Sim, verdade. Mas então, por que eu também acabei aí indo nessa onda de tirar o visto, já que o motivo principal foi ele ir para uma conferência lá no Canadá? Basicamente, foi mesmo por causa aproveitar, né, a situação, o momento. Já que ele já ia tirar, já ia passar por todo o processo, toda a burocracia de preenchimento lá do formulário, pagamento. Então, tudo isso, já que ele já teria que passar, por que eu não também aproveitar e já fazer junto, né?
e aí também a gente acabou assistindo alguns vídeos na internet e viu que uma das coisas que eles levam muito em consideração para aprovar o visto é que você tenha muitos vínculos aqui no Brasil. E o fato de sermos casados, sermos uma família, dele trabalhar, eu também atualmente ainda estar trabalhando, isso seria bom, né? Seria um fator positivo aí para que a gente tivesse uma aprovação mais fácil, digamos assim, né? Então, acabamos que decidimos os dois juntos tirarmos o visto, aproveitando aí esse embalo. Sim, até porque, como eu falei, a gente tirando o visto americano, a gente poderia ir para os Estados Unidos a qualquer momento, fazer turismo, passeios, né? E também, tendo em vista que o visto americano ele tem 10 anos de validade, né? Então, seria um tempo bem longo para você poder se planejar, fazer essas viagens e não ter o problema de demorar muito tempo para fazer o visto e acabar perdendo por algum motivo, já resolvia já logo agora. Exatamente. Mas aqui recapitulando, né? A gente tinha feito uma viagem no início de junho para Buenos Aires. Por sinal, já saiu o vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, assiste lá para ver dicas, para ver o que a gente fez, o que a gente conheceu lá em Buenos Aires. Mas a gente tinha ido de férias lá para Buenos Aires. E aí, na volta das férias, acabou que o Jonathan voltou para o trabalho, né, e conversando mais com o chefe dele, decidiu finalmente tomar essa decisão de finalmente entrar com o procedimento do visto. Só que o congresso, a data do congresso era setembro. É setembro. Final de setembro. No momento, estamos aqui em agosto. E essa questão de começar o visto, a gente começou no início de julho, né? Isso, início de julho. Mas é isso, como eu falei, né? O Jonathan já conversava com o chefe dele sobre essa possibilidade dele participar em algum desses congressos, só que foi justamente na volta da nossa viagem, no finalzinho de junho, né? Que o chefe dele começou a falar que estava começando a ficar um pouco mais concreto essa possibilidade dele ir para o Congresso, então indicou que ele tirasse o visto, né? E aí, no dia 1º de julho, a gente finalmente decidiu sentar para começar mesmo o procedimento de tirar o visto. Antes disso, a gente começou a assistir alguns vídeos, vendo dicas, né? Sempre importante, é por isso também que a gente grava aqui, para trazer experiências e dar dicas também para quem está aí nesse processo. Então a gente viu diversos vídeos, viu dicas, viu o que realmente, quais as etapas que tinham que ser feitas, né, para a gente tirar o visto. E uma das primeiras etapas era o preenchimento de um formulário chamado DS-160. É um formulário que basicamente pergunta assim, sua vida como um todo. Desde que você nasceu até o seu momento. Isso, seu nome, nome do pai, nome da mãe, sua formação, se você tem nível superior, mestrado. O que você fez na escola, no prezinho, no Não chego com tanto detalhe assim não, mas é basicamente quase isso. E é por isso que eu trago uma dica aqui para vocês, que antes que vocês sentem para preencher o DS-160, que vocês façam um apanhado antes dos documentos que vão ser necessários para que você preencha. Por quê? Né? Tem alguns preenchimentos, alguns campos que você precisa preencher, de datas, por exemplo, data do começo da sua graduação, e que às vezes você realmente não lembra exatamente. Ele pede assim, tipo, dia, mês e ano, né? Aí... ele pede dia, mês e ano, mas eu lembro até que, se não me engano, eu consegui o seu preencher só o mês. Ele aceitou o mês e o ano, mas pelo menos isso você precisa saber. Então, se você ainda for sentar para preencher, mas ainda for procurar o documento, pode ter certeza que o sistema lá ele vai expirar. Mas isso acontece assim, mesmo que você esteja lá com tudo direitinho já, com as notas, os documentos todos já organizados, o sistema ele vai expirar uma hora ou outra, tá? Eles têm uma indicação de que esse preenchimento dure 90 minutos, mas assim, com certeza deve durar mais. Só para ter uma noção, a gente, para preencher o de nós dois, a gente levou quase que um dia inteiro, assim, né? De manhã até quase o finalzinho da tarde,
tentando preencher os nossos formulários DS-160. Isso, como eu falei para vocês, porque eu comecei primeiro a preencher o meu, e aí vinham essas questões, né? Eu chegava, parava numa pergunta, ficava na dúvida, aí parava para poder assistir algum vídeo no YouTube para poder tirar minhas dúvidas, né? Depois, para preencher o dele, ele estava no trabalho na hora, então eu tinha que ficar me comunicando com ele, nem sempre ele estava ali na hora para me responder, às vezes precisava ver algum documento dele que estava aqui, então isso acabou levando aí quase um dia inteiro para preencher os nossos 2 formulários. Não é que você precise, não é que tenha um tempo assim estipulado para você preencher, você pode deixar para um outro dia, por exemplo, mas é importante que você salve 3 ou 4 informações importantes. A primeira delas é o ID de aplicação, que assim que você começa a preencher lá no site, que depois também a gente coloca aqui direitinho o site, né, de preenchimento, você recebe um ID, é um número, né, um conjunto lá de letras e número, que corresponde à sua aplicação. Primeiramente, você, na verdade, escolhe o país e a cidade onde você quer tirar o seu visto, e aí você preenche seu nome, seus primeiro nome, sobrenome, e aí você recebe esse ID de aplicação, e você também escolhe uma pergunta de segurança. Nessa pergunta de segurança, que pode ser, por exemplo, o nome do seu avô, o nome da sua avó, você tem que escolher a pergunta que você quer, tem diversas opções lá de questão, você responde, então são essas 4 coisas que você precisa ter salvos, né? O seu ID de aplicação, as 5 letras do seu sobrenome, que você de acordo com o que você preencher lá, e essa resposta da pergunta pergunta lá que você escolhe para poder ser uma pergunta de segurança. Você precisa ter isso e a indicação lá do país, né, e da cidade, estado que você vai tirar o seu visto. Tendo essas informações salvas, você, caso o sistema expire, e assim, com certeza ele vai expirar, você volta lá para o início e preenche essas informações e começa tudo de novo. Caso você esteja, por exemplo, na 5ª página de preenchimento, e aí o sistema expire, você volta do início, coloca todas essas informações e provavelmente as 4 páginas anteriores vão estar com as informações lá salvas, tá? Então isso é importante, por isso que é importante que você salve essas informações, para que você não precisa preencher tudo do início de novo, porque é bem chato, assim. E por isso, assim, você precisa ter dotado aí, ter um dote aí de paciência, porque preencher esse DS-160 não é fácil, não é uma coisa assim, né, bem chatinho. E é por isso que alguns até pagam para poder fazer isso, né? Pois é, existem pessoas que entram com a assessoria, né, pedem para um assessor fazer esse preenchimento, dá todos os documentos, dá todas as informações, e aí paga, e alguém lá, né, de algumas empresas, algumas agências fazem o preenchimento. No nosso caso, a gente optou por não fazer isso mediante uma assessoria, a gente mesmo decidiu fazer. E aí rola, né, um pouco desses estresses, mas faz parte. E aí a gente começou a preencher esse formulário DS-160 com todas essas informações que a gente vai mostrar aí depois para vocês. E algumas dicas aqui para vocês que vão preencher esse DS-160, né? Primeiro, com relação ao idioma. Eu acabei preenchendo tudo em inglês. Eu escolhi até uma opção lá em cima de traduzir para português. Mas a tradução lá do site não era uma tradução assim que transformava, digamos assim, a frase que estava lá escrita no site, que estava em inglês, em português. Não, você precisava passar o mouse em cima da questão que estava lá em inglês para poder aí aparecer a tradução. E às vezes ficava chato, então eu só ia realmente traduzir aquilo que eu não fazia a menor ideia. Tem algumas palavras ou outras assim que às vezes te confunde, né? Então que eu ia lá e pedia para traduzir, mas o resto eu ia fazendo sem precisar de uma tradução, né, necessariamente. Mas ia respondendo tudo em inglês. Eu acabei assistindo vídeos de que eu vi pessoas que responderam em português, tá? Mas a gente vem trazer aqui a nossa experiência, então a nossa experiência foi respondendo tudo em inglês, tá bom?
Com relação, uma questão também que às vezes pode gerar dúvida, é com relação à data de conclusão do seu curso. Caso você esteja ainda em progresso do seu curso, por exemplo, o Jonathan está fazendo mestrado, então ele ainda não concluiu o mestrado, ele está em progresso. E quando a gente vai no sistema, o sistema ele não aceita que você coloque uma data futura, né? Mesmo que seja uma previsão, ele não aceita. Então, o que aconteceu pra gente, né? É que eu coloquei a data do dia anterior ao dia que eu estava preenchendo. Nem a data de hoje, tipo, se eu fosse preencher hoje, ele aceitava. Só a data do dia anterior ao seu preenchimento. E aí, você pode colocar, né, no título da sua formação, por exemplo, né, um mestrado em engenharia elétrica. Aí você pode colocar entre parênteses em progresso. E foi assim que a gente fez para preencher. Uma outra questão também aqui que pode ser dúvida para muitas pessoas, que foi uma dúvida para mim, assim, era com relação a nomes diferentes nos nossos passaportes. Como assim? Eu tirei meu passaporte antes de conhecer o Jonathan. Então eu tirei meu passaporte e com o nome de solteira. Tirei em 2018 lá em Salvador. E aí depois a gente se casou no ano de 2022 e eu não renovei o passaporte, eu não criei um novo passaporte. E eu fiquei muito na dúvida na hora de preencher lá, porque perguntava, tá, qual o seu nome? E ele pede qual o seu nome no passaporte, igual o que está escrito no passaporte. Só que eu ficava na dúvida se eu devia preencher lá com o nome realmente que estava no meu passaporte, mas aí o meu nome no visto ia ficar com o nome de solteira, ou se eu preencher com o nome de casada, talvez o visto ficasse com o meu nome de casada, mas no meu passaporte está o nome de solteira e acabar dando conflito no sistema. Então, o que aconteceu? Eu também vi alguns vídeos na internet e o recomendado foi, né, que nesse primeiro nome, assim, eu preenchesse com o meu nome de casada, mesmo o sistema pedindo para que tivesse o nome do passaporte. Eu ignorei essa parte, preenchi com o meu nome de casada. E abaixo tem uma outra pergunta que fala assim, você teve algum nome anterior? Tem algum nome anterior? E foi aí que eu preenchi com o meu nome de solteira nessa parte. Foi assim que eu preenchi, graças a Deus não deu nenhum problema, mas eu tenho que falar aqui, né, que no visto acabou vindo o meu nome de solteira, que é o nome que está no passaporte. Então, assim, eu acho, talvez eles não me encrenquem muito, porque vai estar com o mesmo nome, né, do passaporte e o nome do visto. E é esse documento que eu vou apresentar lá na hora, né, de passar. A gente ainda não passou por esse momento, né, mas na hora de passar lá na imigração dos Estados Unidos vai ser o passaporte e o visto que a gente vai apresentar. Mas caso eles, sei lá, verifiquem algum sistema, não sei se tem essa possibilidade, né, e vejam que o meu nome tem um sobrenome a mais e peçam algum documento que comprove, né, eu teria que levar a nossa certidão de casamento, né, para comprovar que a gente é casado e tal, e que o meu passaporte foi tirado antes do nosso casamento e tudo, mas foi assim que eu preenchi e não deu nenhum problema.